doutora Denise Albano, que interage de Aracaju, a capital de Sergipe. Doutora Denise, um problema sério é o que está acontecendo no Brasil com o avanço do crime e da violência. Como é que a senhora tem acompanhado esses acontecimentos e o que é que eles devem comunicar para a sociedade brasileira? Comunica que temos uma situação em que há uma espécie de estímulo, incentivo, garantia de que o crime vale a pena, de que incorrer na prática de ilícitos penais não implica em maior risco de sofrer uma punição considerável. E assim temos, de fato, uma situação em que a criminalidade avança. Temos a situação do Rio de Janeiro, onde cerca de 30 ônibus foram queimados, pessoas assombradas diante de um fogo cruzado envolvendo facções, a polícia muitas vezes impedida de ingressar em algumas comunidades, por conta, inclusive, até de uma ratificação do Supremo Tribunal Federal. Na época da pandemia, assim determinou que não houvesse incursões em morros, em favelas ou comunidades cariocas, e passados 2 anos, inclusive, essa medida continua ainda vigente. Então, é do Rio de Janeiro, passando por Salvador, aqui próximo ao Piauí, temos a cidade de Fortaleza, a grande Fortaleza, com áreas completamente dominadas pelo crime organizado, e a situação é essa. Vínhamos, desde o governo Temer e por todo o governo Bolsonaro, batendo recordes de diminuição da criminalidade, e hoje o que vemos em 10 meses de governo petista é uma explosão da criminalidade e da violência no país. Lembrança de uma cena chocante, onde um senhor idoso foi agredido, cercado por 6 jovens que o espancaram para praticar furto, na verdade roubo, que foi com violência, em plena luz do dia, na região central, ali, áreas centrais do Rio de Janeiro. Então, desde picos, que bem sabemos também, de situações de violência, pessoas no comércio assustadas, até grandes centros urbanos, temos aí a criminalidade crescente assombrando a população. Doutora Denise, quais são os fatores que concorrem para que o crime esteja avançando no Brasil? Vários fatores. A questão da criminalidade, ela é multicausal. E aí a gente não pode colocar apenas numa única condicionante ou fator a eclosão da violência. Há tipos de crimes. Por exemplo, repercutiu até nacionalmente o episódio de uma jovem menor de idade que ateou fogo na casa, na cama da mãe, e até gravou proferindo impropérios, proferindo ofensas graves à mãe e colocando em risco a segurança da sua família, de vizinhos. Veja, atirando fogo na própria casa onde reside. Mais recentemente tivemos o episódio numa escola em Sapopemba, em São Paulo, onde também um jovem atira, queima-roupa contra vários colegas, e a cena chocante em que ele mira a cabeça de uma jovem de 17 anos e acerta fatalmente a garota. Então é uma juventude onde a falta de referências, onde muitas vezes o envolvimento com drogas, com uma vida desregrada, a falta de limites, muitas vezes até a família pode ser ausente, mas muitas vezes mães e pais aí esforçados, mas círculos de amizade, a própria questão também dos meios de comunicação social influenciando jovens a contestarem a autoridade dos pais, a buscarem apenas a satisfação pessoal. Então você tem desde uma criminalidade associada a uma juventude sem freios, sem limites morais,
até a criminalidade do cotidiano, do furto, do roubo, do golpe de cada dia, onde muitas vezes polícias desaparelhadas, um judiciário muitas vezes leniente. Veja que a decisão de que, até certa quantidade de drogas, mesmo sendo traficante, tem que cumprir a pena em regime aberto. Então, é uma leniência com essa criminalidade que eles consideram menos gravosa, menos reprovável, quando se sabe que a não punição de pequenos crimes é uma espécie de porta aberta para avançar rumo a uma carreira criminosa mais poderosa, mais perigosa. Até a criminalidade do grande poder político e econômico, os grandes esquemas de corrupção, as grandes operações de lavagem de dinheiro do crime organizado, onde muitas vezes grandes facções criminosas se associam a poderosos políticos que lhe dão cobertura. E no Rio, nós temos a irmã do Fernandinho Beiramar como parlamentar representante do Rio. Nós temos, sim, milicianos que querem associar só a Bolsonaro, quando, na verdade, nós tivemos uma ministra, a ex-ministra do Turismo, que claramente toda a imprensa divulgou que ela era aliada íntima, de primeira hora, de uma poderosa facção de milicianos no Rio de Janeiro, e foi ministra do Lula. O próprio ministro da Justiça adentrando no Complexo da Maré, praticamente sem qualquer escolta, quando a polícia não pode dar um passo além para ingressar nesse território dominado. E se a pessoa no Rio, num motorista, um Uber desavisado adentra, corre o risco de ser fuzilado, porque só pode ali ingressar com autorização. E aí, desde essa criminalidade mais associada a uma juventude desregrada, passando por essa criminalidade mais do cotidiano, golpes de estelionato, furto, roubo, até a grande criminalidade do poder criminoso, desde o poder político criminoso até facções e organizações criminosas, um dos fatores determinantes para o estímulo e a eclosão, o crescimento da violência é a sensação de impunidade, é o sentimento de que não será punido. Eu lembro aqui, Erivan certamente se lembra, alguns dos que nos acompanham, a obra do Marquês de Beccaria, há 300 anos, há 3 séculos, quando ele dizia: não é necessariamente importante criar leis prevendo penas e mais penas severas. O que é importante é a certeza da punição. Então, quando eu ouço vozes clamando, vamos aumentar penas, vamos agravar as penas, nós já temos penas razoavelmente adequadas para os crimes. O grande problema é na falta de efetividade desse sistema de justiça. A polícia prende, o judiciário solta. 12 suspeitos envolvidos com fortes indícios na queima de ônibus no Rio de Janeiro, metade, no dia seguinte à prisão, já estava de volta às ruas. Então é esse quadro preocupante em que, se nada for feito, sem dúvida, vamos cada vez mais ter uma situação de criminosos livres, leves e soltos, e a população cada vez mais fechada em suas casas, em seus comércios, cercadas por grades, e não é uma situação absolutamente tranquila. Eu sou do tempo em Picos, você também, que era costume a gente sentar nas calçadas, alguns grupos, famílias até fazerem serenatas, tarde da noite, e hoje praticamente a gente não vê mais as famílias sentadas nas calçadas, conversando à noite, nós não encontramos mais grupos de pessoas como que conversando, cantarolando, num fim de semana onde pode acordar mais tarde. Reflexo desse descaso com a segurança da população, desde governos municipais, estaduais até o governo federal.